Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um dos elementos, de um dos recursos espirituais que é fundamental na nossa jornada evolutiva, na nossa vivência cotidiana e que muitas vezes é por nós negligenciado. Vamos falar do recurso da prece. Esse recurso que foi tantas vezes no Evangelho indicado por Jesus, em que vemos várias vezes ele mesmo se utilizando desse elemento nos momentos de dificuldade, sobretudo, como aqueles que precedem a crucificação, ou na vivência cotidiana, quando Jesus se retirava à parte para o monte para poder orar. Ele que nos indicou no Evangelho mesmo, tantas vezes, o vigiai e o orai, como elementos fundamentais para mantermos o equilíbrio, a serenidade. Então a gente vai conversar um pouco a respeito da prece, da sua atuação na nossa vida interior, que repercute na vida exterior, do que é o objetivo da prece e por que ela foi tão indicada por Jesus e também é tão indicada pela espiritualidade superior, na codificação, nas obras subsidiárias. Por que esse recurso é tão presente nas reflexões dos Espíritos e como nós temos lidado com esse recurso na nossa vida. Para isso, nós vamos tomar como base um versículo que está em Atos dos Apóstolos, o quinto livro aí do Evangelho, quando narra, no capítulo 4, ali uma reunião dos cristãos que estavam ali fechados, à parte, reunidos por conta também das perseguições, buscavam se fortalecer uns aos outros. E no versículo 31 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma narrativa curiosa. Diz o texto, na tradução do Haroldo: E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com franqueza. Essa palavra aqui, abalado, pode significar também, ela tem o significado, a conotação mesmo de o lugar ali tremeu, o lugar ali foi abalado no sentido de agitado, sacudido mesmo, como tem aqui na nota que o Haroldo coloca. Mas aí a gente fica a pensar, o que isso quer dizer? A gente, como tem aprendido nos estudos do Evangelho, não vai se focar aqui, não vai buscar o aspecto factual apenas. Nós vamos direto ao ponto, ao aspecto mais simbólico que nos diz respeito. O que essa passagem representa? Em primeiro lugar, a gente precisa identificar onde de fato nós moramos, onde de fato nós ficamos. O que eu quero dizer com isso? Existe até uma expressão popular muito conhecida, que quando a gente diz assim, de corpo presente. Ao falar isso, a gente quer dizer que o indivíduo estava em determinado lugar com o seu corpo, mas o seu pensamento estava distante, a sua mente estava distante, porque a gente habita ou a gente mora onde de fato projetamos o pensamento. É isso que Emmanuel vai nos dizer, por exemplo, no capítulo 177 do livro Pão Nosso, também no prefácio do livro Moradias de Luz, que é um livro muito interessante, em que Emmanuel vai dizer que aquelas muitas moradas na casa do Pai representam também essas muitas moradas que elegemos para nós através do nosso pensamento. Aonde projetamos o pensamento é ali onde vivemos de fato. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo alguma coisa ou estamos em algum lugar, mas apenas de corpo presente. Estamos completamente distantes em pensamento daquilo que estamos fazendo ou de onde estamos fisicamente. O que muitas vezes nos impede de alcançar a experiência ou aprender ali com a oportunidade, com a situação em que nos encontramos. Fazemos as coisas muitas vezes desconectados do que estamos fazendo e não aprendemos os recursos ou não extraímos de cada situação, de cada experiência, os recursos que aquilo poderia nos trazer em termos de crescimento espiritual. Então, um grande exercício nosso é também buscarmos estar de corpo e alma presente em tudo o que fazemos, porque assim estaremos vivenciando o momento. Estaremos vivenciando o que estamos de fato fazendo, crescendo com aquilo. Então esse é o primeiro ponto, porque aqui o que dá a entender
é que este abalo foi no mundo físico. Mas se nós pegamos o sentido espiritual do texto e passamos a perceber que a região em que nos encontramos é, na verdade, uma região espiritual, nós habitamos aonde projetamos o pensamento, então esse abalo passa a ser entendido por uma nova perspectiva. Não algo físico, como um tremor de terra, mas algo espiritual, com uma transformação da região espiritual onde estávamos habitando. Aqui a lição começa a ficar mais clara. Aqui o propósito da oração e da prece começa a ficar mais claro ao nosso entendimento. E tendo orado, moveu-se, agitou-se o lugar onde se encontravam. O que isso significa? A oração tem como propósito substancial, essencial, nos tirar de locais onde temos habitado, locais de baixa sintonia, locais de desesperança, sintonias espirituais de medo, de angústia, de aflição, de dúvida, para nos projetar, nos transportar para locais, espiritualmente falando, de mais harmonia, de mais plenitude, de mais inspiração, de mais conexão com os nossos benfeitores e com o pensamento divino. O grande objetivo da prece é fazer esse transporte do nosso pensamento de locais de vinculação, de sintonia mais baixa, para locais com uma sintonia mais elevada, mais condizente com as leis divinas. É esse o exercício. Porque, na medida em que projetamos o nosso pensamento nessas regiões de sintonia baixa, isso vai repercutir em toda a nossa vivência, na nossa vida interior, porque estaremos vinculados àquele tipo de pensamentos, comprometendo a nossa harmonia, comprometendo os nossos sentimentos e emoções, comprometendo os nossos pensamentos e, portanto, a nossa ação e a nossa fala. Quando nos esforçamos por nos elevar nesse campo vibratório, nos associamos a pensamentos, a sentimentos, a emoções mais elevados, transformando, por conseguinte, também as nossas ações e aquilo que nós falamos no cotidiano, que, por sua vez, haverá de definir o nosso destino. Então é esse o exercício básico. Buscar associar o nosso pensamento ao pensamento dos seres superiores, ao pensamento divino em última instância. Porque diz o texto, eles se encheram do Espírito Santo. A gente, no movimento espírita, é comum a gente associar o Espírito Santo, como reflexões que Emmanuel nos trouxe, aos espíritos redimidos que auxiliam o Cristo na obra de administração da Terra. Emmanuel nos fala isso, por exemplo, no livro O Consolador, questão 312, também no livro Paulo Estevão, lá no capítulo 4 da segunda parte, quando se utiliza da expressão animados pelo Espírito Santo, Emmanuel vai dizer que seriam ali inspirados pelos espíritos redimidos que auxiliam, colaboram com Jesus na obra de redenção da Terra. Mas, nesse contexto, que eles ficaram cheios de Espírito Santo, o que isso representa? A nós parece mais claro o sentido de que sentiram-se ali inspirados, receberam inspiração divina para prosseguir atuando. Receberam ali esse conforto, esse alento que nós recebemos no momento da prece, simbolizado ali pelo preenchimento do nosso coração de esperança, de amor, de bondade, o fortalecimento da fé, tudo isso que nós conseguimos a partir da oração, que representa essa infusão, esse preenchimento do nosso mundo interior com o Espírito Divino, com a inspiração divina, que pode chegar até nós por meio dos benfeitores, mas que pode chegar até nós também por meio do próprio pensamento divino, que se espraia por todo o universo através do fluido cósmico universal. Deus segue atuando e envolvendo a todos os seres com o seu pensamento através desse fluido no qual todos nós estamos mergulhados como peixes no oceano, como nos diz André Luiz. É interessante refletir nisso. Kardec trabalha isso no livro A Gênese, no capítulo 2. Lá no item 24, sobretudo, ele trabalha essa questão do pensamento divino que envolve, engloba todos nós, sendo aí um mecanismo de atuação, de instrução do próprio Pai para com as suas criaturas.
Então a prece nos proporciona isso, essa infusão do Espírito, essa captação das inspirações divinas, para que a gente consiga atuar melhor perante os nossos problemas. Porque esse é o objetivo essencial da prece. Não nos afastar das dificuldades, não nos afastar das lutas pelas quais deveremos passar como recursos necessários de aprendizado e crescimento, mas sim nos fornecer elementos em termos de conhecimento, de sabedoria, de inspiração, para que a gente consiga passar por essas experiências de maneira serena, de maneira segura, tomando as melhores decisões, escolhendo os melhores caminhos, enfim, reforçando o nosso espírito para as lutas que se fazem necessárias para a nossa evolução. Esse é o papel da prece. Não nos eximir dos processos de luta que precisamos, que carecemos para crescer, mas sim nos fornecer, nos prover dos recursos de que precisaremos para vencê-los e para vencer a nós mesmos. Então é essa a ideia central do versículo. Esse transporte aqui, esse abalo do lugar onde se encontravam, não é algo físico, sobretudo, mas sim algo espiritual. Encontravam-se, por conta das perseguições lá, em se referindo aos apóstolos, encontravam-se muitas vezes com medo, temerosos do futuro, com a fé fraquejando. À medida que oravam, abriam-se para esse Espírito Santo, para a influência dos benfeitores espirituais, do próprio Mestre e do Pai, acima de todas as coisas, e deixavam aquele lugar em que estavam, subindo ou galgando os degraus aí da sintonia em direção às sintonias mais elevadas, que os propiciava mais fé, mais esperança, mais coragem para o trabalho. Por isso, conseguiam permanecer firmes apesar de todas as perseguições, levando adiante a mensagem do Evangelho com clareza, com coragem, com inspiração mesmo aos corações que assim já o buscavam, né? Assim, aos corações que já ansiavam ou se dispunham a seguir a Jesus. Então é essa a ideia central do versículo. E é essa a proposta central da prece em nossas vidas. Nos auxiliar, nos amparar, a deixar os locais de baixa sintonia vibratória e buscar a sintonia elevada, o contato com os espíritos benfeitores, a inspiração divina para a nossa ação cotidiana. É essa a proposta. Como nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 149, ele vai dizer o seguinte, uma mensagem inclusive que se chama No Culto à Prece. Emmanuel diz assim: para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então veja que reflexão bonita de Emmanuel. A prece é essa aspiração ardente para que a gente possa subir, através do conhecimento, de um lado, da virtude do outro, santificando o nosso trabalho, ou seja, a nossa ação no dia a dia, dando mais sentido a essa ação, trazendo intenções mais nobres para essa ação e também iluminando o nosso ideal, transformando, fortalecendo o nosso ideal para que a gente possa perseverar apesar de todas as lutas. É isso que a prece, quando cultivada no cotidiano, essa prece sincera do coração, é isso que ela nos proporciona. Força, luz e inspiração para a jornada e para a ação do cotidiano. Nos tira ou abala o local em que temos habitado costumeiramente, as zonas inferiores de pensamentos e sentimentos, nos projetando às zonas superiores de pensamento e ação, onde de fato habitam também os espíritos nobres. Lembremos sempre, vivemos onde projetamos o nosso pensamento. E o recurso de transformação desse pensamento para pensamentos nobres, para esferas superiores, é o recurso da prece. Que Jesus inspire a todos e que esse recurso seja a força, a alavanca necessária para o caminho de cada um na vitória sobre si mesmo. Deus abençoe a todos.